Vamos começar nossa aula então, porque o tempo corre, o tempo voa, né? E nós temos muitas coisas para fazer hoje. Primeira aula de produção textual. Então, por favor, caderno de português, porque nós vamos copiar algumas coisinhas. E também o nosso livro. Estão com ele aí em mãos? Isso, Joana está com a dela. Está com o seu aí, Manu? Daniel, seu livro está com você? Não tá? Mas você tem ele, né? Tem, né? Porque eu lembro que você tem o seu kit desde o começo do ano. Então, você pega, porque nós vamos fazer trabalho nesse livro, tá ok? Mas primeiro, vamos lá. Versículo da semana. Sempre fazemos a nossa devocional na primeira aula, né, do dia, como é na escola também. Versículo da semana. Deixa eu descer aqui. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Hebreus 13:16. Copiando, por favor, o versículo no caderno de português. Colocando a rotina, a data de hoje, SEC, 27 de agosto de 2020. Versículo, Hebreus 13:16. E eu deixei uma tarefinha para vocês antes do feriado, vocês se lembram? Fazer o bem, fazer um ato demonstrando o bem para alguém, ajudando alguém. Falei que poderia ser em casa, geralmente deveria ser em casa, porque a gente não está saindo muito, né? Quem fez algum ato ajudando alguém, quer comentar? Fez Manuela, fez Joana. Tarefinha. O que vocês fizeram? O Daniel também. Para ajudar alguém em casa, de repente surpreenderam a mãe, surpreenderam o pai fazendo algo que vocês não faziam antes. Daniel? Quer contar para nós o que você fez? Lavei a louça. Uau! Massa, Daniel. Gostei de ver, viu? Daniel foi... Arrumei um pouquinho a casa também. Oi? Desculpa, peraí. Pode falar de novo. Tá vendo, meninas? Olha o exemplo do Daniel. Ó, Daniel, ó. Palmas para o Daniel, que ele merece. Meninas, estão copiando o versículo? Manu, tá copiando? Joana? Copiando o versículo. Deixa a câmera no cantinho. Eu quero ver o caderno. Menina, no final da aula, eu quero que vocês me mostrem o caderno. Vamos copiar. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Hebreus 13:16. Vamos orar enquanto vocês copiam? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Te agradecemos também pelo dia de ontem, que tivemos um feriado e deu para descansar um pouco. As meninas se encontraram, puderam matar um pouquinho da saudade. E agradecemos ao Senhor todos os momentos que o Senhor nos dá. E também queremos pedir as suas bênçãos sobre a nossa cidade, que ontem completou mais um ano de existência. Que o Senhor abençoe Campo Grande, abençoe os prefeitos, né, o prefeito de agora, os prefeitos que virão em outros anos, todos os governantes, para que nossa cidade seja uma cidade muito boa para se morar, que haja infraestrutura como estamos estudando, que tem muitos lugares aqui que ainda não tem tratamento de esgoto, água. Então, oramos por Campo Grande, para que ela seja uma cidade boa para todos morarem. Abençoe nossas casas, nossas famílias, nos livre de todo mal. Abençoe também todos os professores, a Madalena, Dona Madalena, também a saúde dela, todos os que trabalham lá na escola. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Certo, meninos? Meninas e menino? Hoje o pessoal chega bem atrasado na aula. Mas vamos lá então. Nossa aula de produção textual. Alguém está mandando mensagem aqui, de repente alguém que não consegue entrar. Tá bom. Voltando para cá agora, peraí. Nossa aula de produção textual, primeiro nós vamos fazer correção da atividade programada. Então, pega a atividade programada, tá? Aquela do dia 19 ao dia 21. Lembram dela? Quando vocês estão copiando o versículo, essa daqui, ó, que começa com
ciências. Como ontem nós tivemos aula de ciências, não, teríamos, né? E foi feriado. Vamos corrigir essa atividade? Ela é bem curtinha, bem pouquinha. Então dá pra gente corrigir. Pega a atividade programada, tá? Vocês já estão com elas aí, Joana e Manu? Atividade? Pega a sua, Manuela. Você vai responder para mim a primeira. Olha só. Existem muitas profissões diferentes no campo e na cidade. Ao longo do tempo, elas mudaram bastante. Algumas profissões desapareceram e outras se mantiveram até os dias atuais. Então, estamos falando sobre as profissões. E realmente, muitas profissões. Lembra, bimestre passado, eu mostrei para vocês uma foto de algumas profissões que já não existiam mais. Até o Daniel achou engraçado. Eu coloquei a foto de um vendedor lá de livros que ia nas portas das casas. Lembra, Daniel, que você achou engraçada aquela profissão? É? Então, aqui, primeira pergunta. Cite um exemplo de uma profissão que não existe mais. Para essa resposta, você pode conversar com um adulto, tá? Então, Manu, que profissão que você observou que não existe mais? Cortador de gelo, várias profissões. Como? Tipo o cortador de gelo, telefonista. Você fez mais alguma outra profissão? Que seja um pouquinho mais. A telefonista, né? A telefonista é verdade. A telefonista hoje em dia não existe mais. Vocês acreditam que eu já fui telefonista? Não daquela época. Mas antigamente, quando só tinha telefone fixo, não tinha telefone celular, existia da Brasil Telecom, que chamava, um número que você ligava. Chamava 102. Você ligava para lá para 102 e pedia o telefone. Por exemplo, ligava lá, a Manu ligou, 102. Já falo, tá, Daniel? E a Manu quer o telefone da casa da Joana. Aí a Manu ligava lá e eu atendi. Tinha que ser muito rápido. Aí ela já falava, número de telefone da Joana Barreto. Aí eu digitava lá e mandava já para ela. Aí ela anotava o número lá, né, para poder saber o telefone da Joana Barreto. Só que essa profissão já não existe mais, acabou. Depois que teve o celular, acabou. Muito bem, bem lembrado, tá, Manu? Daniel, pode falar. Qual profissão que você colocou que não existe mais? Daniel, tá liberado seu som, pode falar. Deixa eu falar. Gala. Beijo. Vai, Daniel, pode falar, tá? Eu vi uma entrevista que 9 milhões de empregos foi embora por causa desse coronavírus. Pois é, a gente tem que orar para que eles voltem tudo de novo, né? Mas que profissão que você sabe que não existe mais hoje em dia? Que antigamente tinha. Além da telefonista que a Manuela falou. Pessoa lá que entrega leite, mãe? Esqueci o nome. Isso. Leiteiro. Leiteiro, muito bem, é verdade. Também não existe mais leiteiro. Agora você, Joana, qual é a profissão que você escreveu que não existe mais hoje em dia? Despertador humano. Isso, muito bem, Joana. Lembra também que nós vimos naquela outra aula daquela pessoa que ficava ligando os lampiões na rua? Também não existe mais aquela profissão, né? Agora aqui, ó, segunda atividade. É para vocês olharem a imagem e dizer qual é a profissão. Para isso temos que ser bons observadores. Olha lá, Joana, você. Fala para mim essas duas primeiras aqui, as duas mulheres. Depois a Manuela fala as outras. Consegue falar, Joana? Essa aqui é o quê? Doutora. Isso. E a segunda? Artista. Certo. Tá bom, fala duas, tá? Manuela, fala as outras, por favor. As outras o quê? Profissões que estão aqui, ó. A Joana já falou que essa aqui é uma médica, essa aqui é uma artista, e esse daqui é o quê? Pedreiro. Isso. E essa moça aqui? Ela é uma costureira e o outro é garçom. Olha que eu acho que essa mulher aqui não é uma costureira, hein? Será que ela é? Mas pode ser também, né? Mas tá parecendo uma professora? Eu acho que pode ser professora também, você não acha? Uhum. É? Isso. Deixa eu só ver aqui, eu acho que a Letícia entrou. Oi, Letícia, tudo bem? Estamos fazendo a correção da atividade programada, tá? Ela tá com aquele jaleco.
É o jaleco, então eu acho que ela é professora, tá bom? Estamos corrigindo a atividade de ciência, porque ontem nós não tivemos aula de ciência, tá bom? O Murilo também chegando. Agora, aqui, eu vou perguntar para cada um, fala rapidinho, tá bom? Preencha o quadro com o que se pede sobre as profissões citadas. O primeiro aqui é enfermeiro. Então, o que que o enfermeiro faz, Daniel? Para você, o que que o enfermeiro faz? O enfermeiro- o que o enfermeiro faz? É, Ele cuida da pessoa isso, cuida das pessoas. Ele trabalha onde? no hospital. Muito bem, hospital, clínica, certinho. Agora, deixa eu ver, Letícia, o barbeiro. O que que um barbeiro faz? Um barbeiro, eu não sei. Olha a sua atividade. Olha, essa profissão do barbeiro teve um Eu não tempo que ela fiz. sumiu. E agora ela voltou de novo. Então, é uma profissão que sumiu por um tempo e agora está na moda. Onde você vai, você encontra barbeiro agora. Virou moda de novo. Você sabe me dizer o que um barbeiro faz? Ó, É que Daniel, você vai no barbeiro, Daniel? Deixa eu só perguntar para você ter uma ideia. Murilo, você vai no barbeiro? Murilo, você já foi num barbeiro? Fala para nós. Você faz? Já? Não. Primeiro que eu... Sim ou não, Murilo? Ah, deixa eu ver se alguém sabe o que é um barbeiro. Sabe o que é um barbeiro? Daniel sabe. O que é o barbeiro, Daniel? Pode falar. Uma pessoa que corta a barba. Corta Corta barba, cabelo. corta cabelo, né? Muito bem. Então, o que um barbeiro faz? Um barbeiro, ele corta cabelo, ele faz a barba. Antigamente, os homens usavam muito barbeiro. Aí acabou, ficou só cabeleireiro. E agora voltou na moda. Tem um monte de barbeiro, o nome agora mudou. O nome também é em inglês, é barber shop. Tem um monte, muito chique por aí, tá? Agora sim, Letícia, o artesão. O que um artesão faz? isso eu nunca vi. Nunca viu artesão? Não, eu só vi mecânico. Ah, então tudo bem. Então depois você fala do mecânico. Fala, Joana, o artesão. O que o artesão faz? Artesão é uma pessoa que faz laços, artesanatos. Artesanatos, laços, muito bem. A pessoa que faz trabalhos manuais. É, muito lindo. Igual Esse minha laço que a mãe. Joana tá mesmo foi feito por alguém que tem habilidade de Minha trabalhar com mãe. artesão, né? Então, onde que um artesão trabalha? Ele pode trabalhar no ateliê dele, ele pode trabalhar em casa, né? Um lugar para ele fazer o seu artesanato. Muito bem. Agora fala do mecânico, Letícia. O que é o mecânico? Mecânico é uma pessoa que trabalha consertando um carro. Sim. Moto, E trabalha onde? caminhão. Eu acho que no posto de gasolina. Eu não sei. E oficina, né? Trabalha numa É oficina. oficina, posto de gasolina. Isso, Eu muito acho bem. que no posto de gasolina também. Certinho, tá? Então vocês viram aqui algumas profissões. E dessas profissões que nós colocamos aqui, o barbeiro é uma que voltou de novo para a moda, ok? Agora nós vamos lá para o final, lá na parte de produção textual. Desce lá, produção textual. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aqui, ó, produção textual. Aqui nós estamos falando sobre tipo de texto que é o texto narrativo, tá? Como que é fazer um texto narrativo. E aqui tem umas imagens para vocês fazerem, tá? Criar um texto vocês mesmos. Deixa eu ver aqui. O enfermeiro cuida dos doentes, tá? A Jo está perguntando isso, o enfermeiro cuida dos doentes. Então, aqui está falando, o que são uma narrativa, tá? O texto, narrar é uma atividade que faz parte da nossa vida. A gente vive contando histórias, né? Por exemplo, se eu perguntar, o que vocês fizeram no feriado? Ah, eu fiz isso, 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 isso. O Daniel não teve feriado, né? Porque ontem lá não foi feriado, foi só aqui. Então, a gente sempre conta história para a mãe, conta história para o pai, escuta a história da mãe, a história do pai, conta piada, né? E assim é muito legal. Isso é narrar. E existem formas de contar. Quando vocês vão escrever uma coisa, né, tem que ter o quê na sua história? Sempre tem que ter o narrador,
que é alguém que vai contar a história, pode ser você ou pode ser uma outra pessoa, o lugar onde essa história vai acontecer, quais são os personagens que vão participar dessa história e quando isso acontece. E as narrativas, elas podem ser feitas de duas formas. Um narrador observador, que é aquele que está vendo acontecer, ou aquele que participa da história, que é o narrador personagem, tá? Sim, Letícia, pode falar. Daniel também depois. Eu tô assistindo um filme aqui que acabou de falar no começo dele e depois e tá aparecendo até agora. Muito. Aí, bem lembrado. Às vezes também nós podemos contar filme. Você assistiu um filme legal, fala, olha, assisti um filme, foi no cinema, um filme assim, 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 e conta um filme, tá? Isso é contar, isso é narrar, ok? E aqui então nós temos a história para vocês fazerem, certo? Essa história tem que ter um título, o lugar onde vai acontecer, os personagens e quando aconteceu. Joana, certinho que você colocou lá, tá, Joana? Bem certinho mesmo. Agora prestem bastante atenção em mim. Eu vou voltar lá, depois nós vamos vir aqui para poder ver a história de vocês. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho, vocês me olhando. Peguem um livro. Quem está com o seu livro aí, por favor? Nós vamos agora fazer uma análise desse livro. Manuela, pode falar, tá? Não, que minha mãe não pegou o livro. O seu? É. O seu ficou na escola, Manu? Eu não vi o seu lá na escola. Não, meu tá aqui, só que ela ainda não pegou o livro pra mim. Ah, tá. Então você vai olhar agora e vai observando junto com a gente, tá? Aí depois você pega o livro com a sua mãe, tá bom? Tá guardado na sua caixa lá com todo o material, né? Aí você pede para ela pegar para você, ok? Daniel também está com a dele guardado ainda, ele não pegou. Murilo, você está com o seu livro, Murilo? Tudo certinho com o seu? Tá, a Letícia tá com o dela, a Joana tá com o seu livro, Joana? Tá, Eu beleza. tô com o meu. Ok. Como que é, Murilo? Você está com o seu livro aí? Eu não consegui ouvir você. Ah, e o Daniel pegou o dele também. Eu tô com o meu. Ótimo, muito bem. Então, primeira coisa, vamos observar a capa do livro. Depois eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer com esse livro aqui, tá? Deixa eu ver quem está falando aqui. Certinho. Ok, agora vamos olhar para o livro. Todo mundo olhando para o seu próprio livro. Como a Manu não está com dela ainda, eu vou mostrar aqui, tá? Então, qual é o título do livro? Vou começar com você, Manuela. Qual é o título? O menino que entregava leite. Muito bem. Então, o título do livro é O Menino que Entregava Leite. Daniel, fala para mim, por favor, quem é a autora do livro? Quem que escreveu esse livro? Na capa tem. Regina Renault. Isso, Regina Renault. E qual que é a editora? Editora com todas FTD. Muito bem, FTD. Esses nossos livros aqui é óbvio da FTD, né? Porque nosso material é da FTD. Agora, deixa só, Joana, responde para mim. Você observando essa capa do seu livro, você vê aqui o menino, né? O título do livro é O Menino que Entregava Leite. Olha bem no que ele está. Aqui nós temos, lembra da aula de história? Os meios de transporte de antigamente. Qual que é o meio de transporte que esse menino está usando aqui? É um meio de transporte, alguns lugares ainda tem, bem pouco, tá? Que meio de transporte ele está usando aqui para entregar leite? Hã? Carroça. Carroça, isso mesmo. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Já respondeu, Letícia? Ainda não, né? Letícia, observa, por favor, agora a construção. As casas construídas, olha só. São casas que parecem modernas. Jeito, Pro. Hã? É assim. Sim, tudo bem, mas eu quero só a parte da frente, tá? São construções que parecem modernas ou construções mais antigas? Mais ou menos uma das duas, mas é mais que é antiga. Isso. São construções, parece que mais antigas, parece que são casas de fazenda, né? Agora, indo aqui para a parte de trás do livro. A parte de trás, nós temos aqui um pouquinho do que nós vamos encontrar no livro.
Eu quero que o Murilo leia para mim. Por favor, Murilo, leia essa parte aí. Manu, você escuta o que o Murilo vai ler, já que você não está com o seu livrinho agora, tá? A parte de trás do livro, Murilo, tá? Lê para nós o que está escrito. Aonde, Clô? A parte de trás do livro. Vira o livro, né? Tem que estar a capa atrás, ó. Tem bem aqui, ó. Tá, já vi. A rotina do menino Damião é transformada quando ele ganha um presente especial da professora Margarida. Abre-se então um mundo repleto de imaginações e cores. Encante-se você também. Muito bem, obrigada. Viram só? Então, esse livro, ele vai falar sobre um presente que esse menino ganhou. E esse presente mudou a vida dele. Esse presente foi tão especial que aconteceu alguma coisa com ele. Então, quando a gente lê aqui, já dá vontade de ler o livro. Fala, o que será que ele ganhou? Será que hoje em dia ainda dão esse tipo de presente? Que presente especial foi esse? Então, olha o que vocês vão fazer. Agora, nós vamos pode até começar agora. Nós vamos iniciar a leitura do livro. A partir do dia 8 de setembro, sem ser essa semana que vem agora, na próxima, nós temos prova de novo. Mais prova, só um pouquinho. Letícia, depois você fala, tá? Temos uma semana de folga de material, de matéria, que vai cair na prova também. E aí, vem mais prova. E na prova de produção textual... Ih, Daniel, pode orar, mas vai sair todo mundo bem na prova. Na prova de produção textual, vocês vão fazer algo para mim, que se chama reconto. O que é um reconto? Contar com as suas palavras a história desse livro. Que legal! Então, vocês vão ter que ler o livro. A história é bem bacana, vocês vão prestar atenção no livro. E na prova, vocês vão contar essa história para mim, do jeito que vocês conseguem contar. Com o caderno de português em mão, por favor. Quem pediu a palavra aquela hora mesmo? A Letícia primeiro, depois alguém mais pediu. E o folheto? Depois. Lê primeiro o livro, depois preenche. Tá? Eu tenho folheto aqui. Deixa o folhetinho aí. Alguém mais pediu a palavra? Você, Daniel. Ó, não perca esse folheto de dentro, não, porque vocês vão também... Esse folheto vai ajudar vocês a fazer o reconto da história. Porque você vai preencher várias coisas que tem na história e vai lembrar. Então, agora com o caderninho de português na mão, vamos copiar aqui, ó. O que é um reconto? Reconto é um ato de contar de novo, de narrar. Então, como nós falamos antes, nós somos narradores desde bebezinho. Quando a gente começa a falar, a gente já sabe narrar as coisas, contar histórias. Você já viu o bebê? Deixa eu ver aqui quem tem irmão pequeno. O Murilo. O Murilo, o irmão dele, né? É pequeno, não tão pequeno, mas o Murilo percebeu, né? A Letícia também, né? Quando os seus irmãos começaram a falar, eles contavam tudo, não contavam? Tudo. Se vocês pegavam alguma coisa, eles iam lá e contavam. Do jeito deles, contavam. Então, desde pequeno, pode falar, Joana. Cadê a Joana aqui? Libera teu som, Joana. Pode falar, tá? Desde pequeno, a gente sabe contar história. Recontar histórias, tá? Então, se eu pedisse para vocês assistirem um filme e contassem a história do filme, vocês iriam conseguir falar. Por exemplo, vamos ver um filme... se bem que esse ano quase não teve filme, né? Porque os cinemas ficaram fechados. Mas lembra aí de um filme bem conhecido. Agora não estou lembrando de nenhum. Um filme bem conhecido que todo mundo assistiu. Daniel, fala o nome do filme. Lembra aí o nome de um filme. Alguém assistiu Um Espião Animal? Qual? Um filme chamado Um Espião Animal. É bem legal. Ah, esse eu não vi, não. Deixa eu ver se o da Manuela é mais conhecido. Fala um filme aí, Manuela. Trolls? Trolls, isso. Tem, por exemplo, faz de conta que o Aladdin. O Aladdin foi um filme bem famoso. Passou ano passado também. Frozen. As meninas não iam assistir Frozen, né? Mas as meninas talvez assistiram. Pensa num filme assim que dá tanto para menino como menina assistir. Aquele filme Extraordinário. Faz de conta que nós assistimos aquele filme Extraordinário. Esse filme Extraordinário, ele fala
a história de um menino que ele sofreu bullying na escola. Sabe por quê? Porque ele nasceu com algo diferente, né? E aí conta toda a história dele. Muito interessante a história. Então, se eu pedisse para vocês contarem a história de alguém, depois o Daniel fala, pode falar, Manuela. Também tem emoji. Sim. Ah, o filme do Angry Bird também. Quem assistiu o filme do Angry Bird? Tanto para menino quanto para menina. Dá para assistir, né? Então, se vocês tivessem que contar a história, vocês contariam. Talvez não com todos os detalhes. Os Vingadores. Fala, Daniel. Shazam também é um filme bem conhecido. Eita, que eu não assisti esse, hein? Shazam. Mas o Shazam, ele é um personagem bem antigo, bem de antigamente. Aí eles refizeram o filme. Muito legal. Então, é uma história que já está há muito tempo acontecendo, tá? Você quer falar, Joana? Pode falar. Eu não sei se esse filme todo mundo assistiu, né? Mas deixa eu me lembrar qual que é o nome. Ai, Lembra de algum filme também, Murilo? Ó, vamos copiando aqui, tá, gente? Ó. lembrei. Lembrou? Lembrei. Qual o nome? Homem-Aranha 2. Isso, muito bem. O filme de Homem-Aranha, todo mundo assistiu. Aí, até que enfim achamos um filme que todo mundo assistiu. Oba, oba. Então, se tivesse que contar a história do Homem-Aranha, como que vocês contariam quando ele... Como que ele virou o herói? Como que aconteceu com ele? Todo mundo conhece. Ouviu o desenho, ouviu, né? O que aconteceu com ele de verdade. Ele foi picado por uma aranha. Vocês vão contar um dia no laboratório, ele estava lá, né, numa pesquisa, e aí uma aranha picou ele. Depois ele começou a sentir uns sintomas, você vai contando, né? Então, o que é reconto? É você contar de novo uma história. E com isso, muitas histórias que nós conhecemos hoje, elas ainda estão vivas porque alguém recontou essa história. Clássicos, por exemplo, livros antigos, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros livros, ainda, mesmo quando vocês não sabiam ler, se alguém lia para vocês, vocês iam conseguir contar. Olha que legal. Então, para fazer um reconto, para recontar uma história, o que vocês precisam? Primeiro, quem são os personagens da história? Então, faz de conta que vocês vão recontar a história dos Três Porquinhos. Todo mundo conhece, né? Três Porquinhos é bem conhecido. Vocês vão recontar a história dos Três Porquinhos. Quem são os personagens? Tem os Três Porquinhos e tem um lobo. Então, já sei que são 4 personagens. Segundo, vamos copiar aí, gente. Eu tô vendo que a gente tá só olhando para cima, não tá copiando. Característica dos personagens. Como que os personagens eram? Bom, o lobo era o vilão. Tinha um porquinho que trabalhava. Os outros 2 só queriam mesmo brincar e dormir. Então, já sei como que eram os personagens, as características dele. Terceiro, a ordem dos acontecimentos. Como é que aconteceu? Eu não posso começar a contar uma história contando primeiro o final, depois o início, depois o meio. Ninguém vai entender nada. Então, eu tenho que colocar na ordem dos acontecimentos, né? Era uma vez 3 porquinhos que moravam numa floresta e assim você começa. Você não vai começar assim, era uma vez o lobo que caiu dentro da chaminé e caiu num caldeirão com água quente. E aí os 3 porquinhos, eles cada um construiu uma casa. E aí, e assim, fora de ordem, não pode. Então coloca em ordem quando vocês forem contar. E por último, a história tem que ter o início e o final. Senão quem vai entender? Se eu conto uma história toda misturada, eu não vou saber qual é o início e qual é o final. Tá? Então, essas são o planejamento para eu recontar uma história. Se vocês fossem contar, por exemplo, em casa, ano passado... lembrei agora, algo bem legal. Ano passado, vocês foram lá no museu, certo? Quem que chegou em casa e contou para os pais como foi o passeio no museu? Alguém de vocês contou? Chegou lá e falou assim, o passeio foi assim, nós vimos não sei o que lá, contou. E contou por ordem certinha, né? Não contou, olha, quando nós chegamos lá do museu, não. Contou desde o início. Olha, o ônibus chegou, nós entramos, o ônibus era assim, era não sei o quê. Fala, Manuela. Não era nada. Eu só tava falando que eu contei pra minha mãe. Do museu? Aham. Aí você contou numa ordem ou você contou assim, tudo misturado? Eu contei do meio até o fim. Quando você foi lembrando, você foi contando as coisas, né? Porque às vezes a gente não lembra numa ordem correta, mas você lembra do que mais te chamou a atenção.
Eu creio que todo mundo lembra da estátua que tem lá na frente, né? Acho que esse é o primeiro. É, E os utensílios, e os móveis que eles tinham, e as panelas, né? O que mais que tinha lá que hoje em dia não tem mais? Muitas coisas. Como que era a casa, do que era feita a casa. Então, a gente vai Úrsula. contando tudo isso, né? Recontando. Então, isso é narrar de novo, contar de novo. E desta forma, as histórias não morrem, elas vão cada vez mais ficando vivas. Muitas brincadeiras que nós temos hoje, elas existem. Vamos lá copiar, Joana, Murilo, vamos lá, Lelê, Daniel também. Muitas brincadeiras, elas existem porque elas foram recontadas de forma oral. O que é forma oral? Falada. Exemplo, a brincadeira do Ciranda Cirandinha. Tem uma música com essa brincadeira. E isso é uma brincadeira que nós chamamos de brincadeira folclórica. Ela já faz parte de muito tempo. Esconde-esconde. Se eu pedir para vocês me explicarem as regras do esconde-esconde, todo mundo vai saber. Agora, quem que ensinou para vocês a regra do esconde-esconde? Ah, foi um amigo. Quem contou para esse amigo? Ah, foi um outro amigo. Quem contou para esse outro amigo? Ah, foi a mãe dele que ensinou. E quem ensinou para a mãe dele? Ah, foi a avó. E quem ensinou para a avó? Foi a mãe da avó, tá vendo? Então, foi contando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Pronto. Histórias de família. Vocês já ouviram histórias da família de vocês? Já perguntaram? Tiveram a curiosidade de perguntar? Mãe, pai, conta um pouquinho da história da nossa família. Nós somos descendentes de que povo? Ah, a minha família, por parte da minha mãe, eu tenho descendência de paraguaios, tá? Por parte do meu pai, já são daqui, de Mato Grosso do Sul. Mas o avô do meu avô, o pai do meu pai, veio lá do Sul. Então, olha só, já contando a história. O meu pai contou para mim uma história, porque eu sou lá de Rio Verde. Então, ele contou que os pais dele, o pai dele, quando foi lá para Rio Verde, nem era cidade ainda, igual o fundador de Campo Grande. Lá era tudo mato, uma fazenda. E ele foi para lá de cavalo. Pensa que coisa! Foi morar no meio do mato. E aí, com o tempo, foi virando cidade. E aí ele conta como que era o rio. Hoje o rio tem um pouquinho de poluição, né? Não é tão limpinho como era antigamente. Viram só como que é legal as histórias? Então vamos perguntar a história da família também, para saber de onde a gente veio. Lembra daquela menininha? De onde vem? Então, é bom nós aprendermos a ouvir e depois recontar. Quando vocês forem grandes, casados, cada um com seus filhos, vocês vão poder contar como que eram os seus pais. Olha, uma coisa que vocês vão contar, que eu tenho certeza, vocês vão contar para os seus filhos, para os netos, que vocês viveram uma pandemia, que vocês sobreviveram ao coronavírus, que esse vírus era muito malvado, e que esse vírus, ele deixou, como o Daniel falou, 9 milhões de desempregos. Esse vírus, muito triste, matou muitas pessoas. Fizemos aulas online. Ninguém nunca tinha feito aula online, nós fizemos aulas online. Aí seus filhos falam assim, nossa, vocês fizeram isso? Sim, fizemos isso. Viu que legal? Então, vamos lá, tá bom? Já copiaram? Já podemos encerrar a aula agora e vocês já irem lanchar? E depois, não se esqueçam de ler o livro. Ah, Joana, você fala isso agora. Calma, vai ter muito tempo na frente, tá? Não se esqueçam de ler o nosso livro. Tá bom? Nós temos 2 minutos, tá, Letícia? Tá terminando de copiar já? Tá? Porque vai fazer parte da nossa prova de produção textual, a leitura dele. Vocês vão recontar a história do menino que entregava leite. Podemos encerrar a aula? Qualquer coisa eu mando lá no grupo, para quem precisar. Ok? Então, tá bom. Então, nós vamos encerrar a aula aqui. Vão pensando aí, vão recontando histórias. É muito legal recontar histórias. Vamos lanchar até daqui a pouquinho. Aula de geografia.